Isso aqui, pessoal, é quando eu falo pra vocês que não adianta secar o Botafogo, torcer pra gente perder, que o Paiva vai cair, etc. Tá aqui, ó, alvo de críticas, Renato Paiva segue prestigiado internamente no Botafogo. Eu vou ler a matéria com vocês, mas primeiro vamos reagir aqui a ESPN, Band Esportes e muito mais sobre o jogo de ontem, tá? Daqui a pouco a gente volta. Cuiabá na batida cruzada! Cuiabano marca o segundo pro Botafogo na Venezuela! Destaco a personalidade e a reação e o caráter dos jogadores que foram atrás de uma vitória que era muito importante, em função dos resultados anteriores que nós tivemos. Era fundamental ganhar aqui, conseguimos. Este escudo te dá a pressão todos os dias, não há como. E o futebol é isto, pressão, pressão, pressão. E se não ganas, não é só em Brasil, é em todo o lado. Se não ganas, te cobran, se não ganas, querem que ganes. É universal, então eu tenho que enfocar-me a fazer meu trabalho. Isso, e se a pressão influye en mi trabajo, no puedo estar aquí, tengo que marcharme. Entonces lo que yo tengo que hacer es mi trabajo consciente, obviamente consciente también de los resultados cuando son menos buenos. Professor Celso, vitória do Botafogo e o professor também, Renato Paiva, falando lá. Está acostumado com a pressão. Até porque ele vem de um trabalho recente do Bahia que pressão não faltou, né? É verdade. A pressão do Botafogo também é grande porque o negócio não está fluindo. Ontem mesmo contra o adversário considerado acessível, o Botafogo fez até, claro, no primeiro tempo superior ao do adversário, como era de se esperar, mas mesmo assim permitindo muita finalização do cara bobo. E no segundo tempo, o principal... Aí ele ressalta uma coisa importante, o espírito que o time teve para conseguir uma vitória que era absolutamente fundamental, tendo levado o empate já aos 30 do segundo. É praticamente a única coisa que aproxima esse Botafogo do Botafogo do ano passado. É o que sobrou. Que vários jogos ele foi buscar o resultado no fim, o empate, enfim, a vitória. Isso sim, mas se foi buscar é porque estava correndo riscos muito grandes. Nesse grupo que o Botafogo já tinha perdido fora de casa, os 2 jogos para os seus rivais diretos pela vaga, ele não podia se dar o luxo de não ganhar. Aliás, os 2 jogos contra o cara bobo, o Botafogo sofreu muito, né? Mesmo em casa, as coisas só se decidem a partir daquele chute do Patrick, já no fim do jogo. O Botafogo abre o resultado com 2-0. E ontem correu sérios riscos de, sinceramente, dar adeus à Libertadores. Se ele não ganha do cara bobo, agora na condição de ter que fazer em casa os 2 resultados contra os rivais diretos pela vaga, dos quais ele já perdeu fora, seria um desastre. Salvou o Cuiabano. O Bobo é o pior time do grupo, tem 1 ponto. 1 ponto. Em 4 jogos. O Cuiabano não teve participação nos 2 gols, né? No primeiro gol, o chute é dele, pro gol do Vitinho. E no segundo gol, ele aparece ali do lado esquerdo. Esse rapaz é um touro, né? É um touro. Ontem ele fez né? Ele fez a dobra ali com o Alex Telles. Sim. Também jogava. Foi uma bela sacada. Lateral. Uma bela sacada do Renato Paiva. Dessa vez o Paiva tem algo a falar a seu favor. Mas ainda Cuiabano na segunda linha, mais adiantado. Jogando como ponto esquerda, né? Sim. E é o forte dele, né? Ele chega muito bem, ele tem muita força por ali, né? Conclui muito bem. É uma alternativa para quando você não tem o Savarino, né? Assim, claro que ele pode replicar essa situação, mas a ausência do Savarino, assim, de todas, porque o Botafogo está, né, passando por esse momento, com certeza é a mais sentida, porque talvez o momento hoje que é muito difícil o comparativo não existir e a pressão não acontecer, porque é o atual campeão da Libertadores e o atual campeão brasileiro. Mas aquele Botafogo do ano passado, ele não existe mais. Ele não existe. Ele não existe como time, ele não existe como elenco, ele não existe como performance. Assim, eu brinquei aqui, né? Brinquei falando sério. O que aproxima o Botafogo de hoje daquele. Buscou o resultado, importante. O Savarino, que quando está em campo continua chamando a responsabilidade. E a dupla de volantes, né? Marlon e Gregory. De resto, não tem mais. Então, assim, não tem mais o Igor Jesus da temporada passada. Os laterais também, tanto o Vitinho quanto o Telles,
todos sentem muita falta do time que o Botafogo tinha no ano passado, porque todo mundo conseguia contribuir para o futebol acontecer, para os títulos existirem. Não tem mais esse Botafogo. Então, assim, o pai vai estar encontrando muitas dificuldades. As peças do ano passado que tem hoje, elas não correspondem no ataque. O Arthur ainda não conseguiu chamar a responsabilidade. Ontem ele entra, e ele entra mais como um meia e também não rende. Então, tem dificuldade de produzir, tem dificuldade de finalizar. Acho que o caminho do Botafogo, ele está se mostrando muito mais difícil do que a gente já previa. Porque a temporada do Botafogo começou agora, praticamente. O Textor, ele entendeu que para o Botafogo valia começar tudo agora. E está se pagando o preço por isso. Então, assim, é um novo Botafogo. O Eugênio ainda vai falar. Aliás, estou ansioso, porque o Eugênio falou que ia falar algo que eu vou gostar. Mas antes do Eugênio... Você vai gostar. Você professor falou e Mari também falou. Os dois falaram. Parece que o Botafogo perdeu. Ou estou enganado que o Botafogo ganhou? Ganhou. Não perdeu. Porque Mari e professor falaram aqui, só falaram coisa ruim. Não perdeu, mas é quase, porque se empata esse jogo aí, era derrota. Que faz o gol da vitória. Tô cornetando a Mari e o professor Celso. Só falaram coisa ruim. Botafogo ganhou fora de casa, Eugênio. Ganhou com um gol nos acréscimos. E daí? Um jogo, eu acho que a grande Acréscimos questão não vale? é como o jogo foi, Abel. Porque o Botafogo, ele começa dominando o jogo. Aquilo que a gente falava ontem. O time da casa, o cara bobo, trancadão lá atrás, só esperando, na retranca. Eles sabem jogar assim, de vez em quando tentavam uma estocada. E o Botafogo faz 1-0. Relativamente cedo no jogo, metade do primeiro tempo, 1-0 para o Botafogo. Quero ver se você também só vai falar coisa ruim. O que acontece é que o jogo, aí, no final do primeiro tempo, vem aquele meio songamonga ali, vai levando. No início do segundo tempo... Songamonga? Meio songamonga. Aquele jogo que você vai empurrando assim, não acontece muita coisa. É a versão do meu nem Chu nem Mu. É isso. Aí quando vem o segundo tempo, Abel, o cara bobo decide que vai atacar o Botafogo. Deixou de ser bobo. E aí é o problema. O Botafogo é dominado pelo time da casa. É um time que a gente falava que prioritariamente se defende e tal, não tem... E os caras dominam o jogo até que empatam o jogo, com merecimento. Esse é o problema. E é só nesse Libertadores momento... é assim, você tem momentos do jogo que você domina, às vezes você sofre. Amigo. Só que, Abel, o Botafogo é o atual campeão da Libertadores. Sim, mas o time mudou, amigo. Da Mari Venezuela, falou. que não tem a tradição no torneio, que é um time que está bem organizado, bem estruturado, é verdade, só que, por enquanto, só ganhou um ponto. E o Botafogo teve muita dificuldade. Se o Cuiabá não acertasse aquele chute no final do jogo, poderia ter empatado e o empate seria uma tragédia. Olha, e é um gol nos acréscimos. E talvez até perdido, porque o gol do Cuiabano sai na recarga de uma grande chance do cara bobo fazer o 2-1. É verdade. Exatamente. Então ele andou, como Vocês diriam estão os muito antigos, negativistas, Abel, vocês três. No fio da navalha, se equilibrou na corda bamba. Ainda estão apelando para si. Se o Cuiabano não faz o gol, se entra a bola do cara bobo... Ele flertou com a eliminação ontem. Teve muito sim. Agora, Abel, eu queria trazer uma outra situação, essa assim, que você já tinha me chamado a atenção e que ontem eu vi se repetir. Nesse jogo aí? Nesse jogo? Você lembra daquele gol que o Botafogo sofreu do Atlético Mineiro num escanteio, lembra? Na final? Não, esse ano, no Campeonato Brasileiro. Ontem ele levou outro gol em escanteio. Uma trajetória da bola muito parecida. O escanteio fechadinho. Lá na segunda trave, deu rebote e no rebote saiu o gol. Eu não estou lembrando, mas foi parecido o gol que ele sofreu do Galo. Lembrando? Então vamos relembrar para você. Mas antes, ontem ainda, no primeiro tempo, escanteio fechado. Olha isso, Abel. Olha o John. Grande John. Ele saiu perdido na bola. Ó, aqui, bola para ele. Foi ele que defendeu ou foi o zagueiro? Olha isso. Não, a bola sai direto, ela Ele pinga toca. e sobe. Ele toca. Ele toca Aí na bola? depois teve outro Ia ser escanteio. gol olímpico que isso a aí. bola saiu de novo. Aí olha só o que vai acontecer de novo. Escanteio fechadinho do cara bobo. Lá na segunda trave. Quase gol. Esse Pegou cara no pé bate do bem esse Vitinho, escanteio, hein? Pegou no pé do Vitinho, ele nem tinha. Pegou Esse sem ano, querer. o Botafogo jogou com o Atlético. Ó. Olha só, esse gol contra o Atlético. Lembra? Agora, tem 2 semanas, 3 semanas. Sim. Que é um escanteio batido, o John não consegue interceptar e na segunda trave o Coelho faz o gol. Coelho, Parece a defesa do Juventude. Olha só, lances recorrentes, Abel.
o escanteio fechadinho na defesa do Botafogo já virou um pesadelo, um nightmare. Mas não é Diriam os nightmare, é americanos. verdade. Um Mas não é, pesadelo para a defesa do não é Botafogo. toda hora que você vai pegar um cobrador como Scarpa, mas ele tem que estar preparado para isso, o Caso ele Botafogo. não foi o Scarpa, não. Não foi nem o Scarpa, né? não. Foi o Menino, Gabriel Menino. Perfeito. Então, Tinha entrado. corrigido o acabaram de meu, entrar. meu erro. E Acabaram aqui de entrar. também ontem, o outro cobrador lá, que eu nem sei exatamente quem foi, mas bateu a bola fechadinho ali, como diria o Mas aquela primeira que você radialista lá do mostrou- Rio, é o seguinte, barata voa na área. E isso está gerando dúvida no John. Isso está acontecendo, porque Tá ele perdido. sai, ele volta, ele não sai ele nem tem a fica, cobertura. quase exatamente. fez um gol Mas o contra ontem. primeiro, aquela primeira cobrança, meio estabanado, mas ele evitou. Ia ser um gol olímpico. Não, mas ele evitou... Aquela primeira. Bota Foi lá, para escanteio. bota lá pra você ver. Você acha que foi? ele evitou corretamente? Ou ele Não, quase fez um gol contra? Acabei de falar, meio estabanado, mas ele evitou, porque A o cara ia fazer um a gol bola olímpico. bate, ele não acerta o soco na bola, ela bate nele, quica e sai assim por muita sorte. Olha lá. Ele é parte dessa história, né? Pra mim é muito mais uma falha dele do Ia que... ser gol olímpico se ele não era defende. Sim, mas é uma falha. Ele não acerta a bola em cheio. Mas então, em resumo, ele você cobra quer o dizer que colega. o John tá mal e a defesa tá mal nos A escanteios? defesa não tá... Nesse tipo de escanteio fechadinho, tá muito problemático. Aí Ele segura. cobra ali o Davi Ricardo. É o Davi Ricardo, né, que tá com ele no lance ali? É que ele aponta o dedo depois pro rapaz ali. E esse aí também. É ele mesmo. Então é uma situação de jogo aí que os adversários estão olhando. Como a gente está olhando, os adversários estão olhando também. Opa, bate essa bola fechadinha. E assim saiu o gol deles ontem. E nessa última, toda a defesa foi mal. Ficou todo mundo olhando, Sim. junto com o John. Muito semelhante ao lance do gol do Atlético Mineiro. Tá se Então, mostrando algo uma deficiência recorrente. mesmo do Botafogo. Eu falei para você que, porque eu lembro muito bem do lance quando o Atlético venceu o Botafogo com esse jogo, com esse gol, que você falou muito sobre isso. Não sei se venceu o jogo, se foi empate. Bem, mas o Botafogo sofreu aquele gol. É tanto jogo que a gente não lembra Eu também muito, não né? lembro se foi uma vitória no finzinho. Algo a mais para ser corrigido pelo professor Renato Paiva, né? A gente tem que lembrar também que essa defesa não é a defesa, né? Há muito tempo não se tem Bastos e Barbosa. Mas é o que tem. É o que tem. Mas o Com que Bastos tem, também tá você fora há tem. quanto O tempo? Bastos desde o ano passado já não joga. Mas você tem Em que sequência. corrigir, tem que passar mais segurança, né? Porque a gente falou do goleiro, a gente falou dos outros zagueiros. Na verdade, é uma insegurança coletiva ali. Você percebe que um fica olhando para o outro. É você, sou eu. Alguém tem que decidir isso. Isso aí. tem O Botafogo efeito montou o contrário do elenco que a gente dele, os jogadores estão lá, o Jair foi um investimento que foi feito. Então, quem está lá está representando o Botafogo, não é reserva, eventualmente, pode virar titular, mas quem está lá tem que estar pronto para os desafios. Ontem Esses lances- venceu, ufa, 3 pontinhos, está vivo na Libertadores, mas foi abaixo do que se imaginava. E esses lances tiveram participações de variados jogadores, né? Não é uma coisa só nominal. Por falar em time que sofre com bolas aéreas, com bolas cruzadas, daqui a pouco vamos falar do Corinthians. A gente fala do Botafogo, que jogou contra o Carabobo e venceu, foi no sufoco. Mas venceu, precisava dessa vitória, Elton. E aí o Vitinho abriu o placar para o Botafogo, a Ponte empata para o Carabobo, faz 1-1. E aí no finalzinho, nos acréscimos já do jogo, o Cuiabano faz 2-1, 3 pontos para o Botafogo. É, um jogo difícil, né? Pro Botafogo, um jogo onde o time teve dificuldades para enfrentar o Carabobo. Já tinha tido dificuldades, né, ao longo dessa primeira fase. E foi muito mais, Marcela, pelo resultado do que pelo desempenho. E o gol do Cuiabano jogando de atacante, hein? Aparecendo ali como um ponta. Ele já tinha jogado assim no Grêmio. Inclusive, a curiosidade, né? Porque ele tinha jogado assim pelo Grêmio contra o Bahia do Renato Paiva e feito um gol na Copa do Brasil, jogando como ponta, porque o Renato usava ele muito como um segundo lateral, né, mais avançado. Ele entra e acaba fazendo o gol da vitória, um resultado que se encaminhava para o empate e o Botafogo consegue um bom resultado. O Botafogo vai repetindo um pouco o que fez na temporada passada. Começou mal e foi reagindo na Libertadores. Vamos ver se vai repetir esse cenário em 2025, porque tem caixa para mais, né? Tem potencial para mais. Essa reação é para deixar o torcedor em paz, porque sim, está começando a ir para o caminho certo, mais ou menos o que a gente viu com o Fortaleza, ou calma, ainda tem muito para mostrar? Não, eu acho muita calma, porque eu acho que o desempenho ainda
muito irregular, né? Não jogou bem contra o Bahia no fim de semana, né? O Bahia com muita imposição, logicamente, né? Conseguiu vencer em casa, um campo pesado e se aproveitou muito bem. O jogo contra o Capital pela Copa do Brasil era um Botafogo muito superior, né? Venceu com uma certa autoridade. Eu acho que a referência que o torcedor tem é um jogo contra o Fluminense, né? O clássico contra o Fluminense que o Botafogo venceu por 2-0, mas ainda é um time que não encontrou o que o Paiva quer fazer com esse Botafogo. Um time mais protagonista com a bola, um time que sofra menos defensivamente, e eu acho que isso ainda não chegou no nível ideal. Mas o torcedor está desconfiado, inclusive protestando, né? A gente viu ao longo do dia aquelas pichações nos muros com relação ao trabalho do Renato Paiva. Então o torcedor ainda está muito desconfiado. E é um Botafogo que ainda precisa dar saltos de qualidade para poder fazer esse torcedor confiar que a equipe vai brigar de novo, né, pelo título da Libertadores. Muito bem, tem muita coisa então para acontecer na partida, aliás, na Libertadores do Botafogo, do atual campeão. Mas ele evitou essa cara de bobão, né, ganhando do cara bobo num jogo que, na minha opinião, não mereceu ganhar. Mas ganhou, e os 3 brasileiros com ótimos resultados na Libertadores. Eu não consegui acompanhar. A gente vai falar mais tarde desse jogo do Botafogo, dessa vitória do Botafogo, mas claramente a sensação de quem acompanhou o jogo, de quem trabalhou no jogo, nas transmissões, pela TV, pelas rádios cariocas, é de que o Botafogo levou muito mal a vantagem de 1-0, né? Que poderia ter aproveitado um pouco mais as bolas para contra-atacar, que levou em banho-maria e tomou um susto no final. Não foi que nem o Atlético Mineiro ontem, que era um jogo de Campeonato Brasileiro, outra coisa e tal, mas só para comparar com um jogo muito recente, né? O Atlético Mineiro faz 1-0 fora de casa e tem várias chances para ganhar do Juventude. São caprichos do futebol, às vezes, né? O capricho do jogador, ou a falta de... No caso do Botafogo, não achei que o Botafogo merecia estar fazendo 2, 3, 4-0 no cara bobo. E quando o cara bobo volta melhor para a etapa final, ele consegue não só o gol do empate, como ter uma chance claríssima, claríssima, 1 minuto antes do gol da vitória do Botafogo. Então, o Botafogo flertou com a tragédia, mas as dúvidas continuam. Enquanto isso, o São Paulo e o Fortaleza estão muito bem consolidados e encaminhados na Libertadores. O Botafogo comeu pelas beiradas. Com um gol de cada um dos laterais, o Glorioso venceu o cara bobo. De quebra, o atual campeão se mantém vivo na disputa por vaga às 8ª de final. Lances da partida para você. Foi um jogo difícil contra o cara bobo aqui no Rio. E hoje foi um jogo chato para o Botafogo também. É um jogo que... todo mundo com a pulga atrás da orelha, viu, Tomás? Parece que não teve um encaixe do Renato Paiva com esse time. De fato, não teve ainda. Você vê aí a batida de roupa do goleiro. O goleiro ajudou muito o Botafogo ao longo da partida, né? Ele tentou dar uns 3 gols pro Botafogo. Lucas Bruera. Como é que chama? Lucas Bruera. Olha que batidaça de roupa, né? Teve um lance no segundo tempo que ele sai de carrinho ali, não dá pra entender nada. Um goleiro meio esquisito. Mas tá todo mundo com a pulga atrás da orelha porque... O John quase retribuiu. Né? Deu tudo certo. As substituições não foram à altura e dificilmente seriam, porque Luiz Henrique e Almada são jogadores bastante acima da média. Mas o principal é que você vê as entrevistas do Renato Paiva, ele tá muito seguro, né, no cargo e do que ele fala, mas... eu continuo não enxergando muita química do trabalho do português com esse grupo de jogadores e com o Botafogo. E aí já no segundo tempo, a gente vai ver No segundo tempo o cara bobo mereceu empatar. Algumas tentativas, né? Algumas chances. Aí o John trabalhando bem. Mais uma bola parada. Esse vai ser o gol. E aí o gol marcado. O gol de empate do cara bobo. Já ultrapassando 30 do segundo tempo. Leonardo Aponte, né? Era uma reta final de jogo. Aí o jogo fica aberto. O cara bobo vai pra vitória. E esse contra-ataque aí, Tomás, 4 contra 2. Olha o que o cara faz. Esse contra-ataque, ó, 30 segundos antes do gol do Botafogo. O técnico não ficou muito satisfeito com não, né? Não. O lance seguinte é o gol do Cuiabano. E aí você vê que a reclamação não é nem com quem tá defendendo bem, defendendo mal. Reclamação é com os caras lá da frente, com o cidadão ali que deu aquele chute absolutamente inexplicável num contra-ataque de 4 contra 2.
Bom, técnico do Botafogo, Renato Paiva, como eu esperava, foi um jogo difícil, uma equipe que nos últimos 8 jogos só perdeu para o Botafogo, uma equipe organizada. O cara bobo só tinha uma derrota nos últimos também tá 8 jogando, jogos. tá jogando contra o cara tonto. Pois é. Eles tentaram jogar no nosso erro, tentaram jogar no contra-ataque, com jogadores rápidos na frente, algo que conseguimos controlar bem. Sofremos um gol de bola parada, numa bola que sobra, mas de todas as formas, controlamos bem o adversário. E depois, começando a ganhar, é o mesmo problema de sempre. Não fechas o jogo, não consegues fazer o segundo gol e andamos ali à mercê do que possa acontecer e do que acabou por acontecer. Você vê, essa leitura que eu não acho... Não é que o Botafogo teve tanta chance assim, criou tanta chance para fechar o jogo. É uma leitura otimista da atuação do Botafogo. Olha como foi importante ganhar, né? Iria ficar com 4 pontos, foi para 6, a mesma pontuação do Estudiantes, que vai jogar amanhã, na verdade hoje, né? Já invadimos a madrugada de quarta-feira, contra a Universidade de Chile, lá em Santiago. Aí o empate é o melhor ou a vitória da Universidade de Chile, Júlio? Acho que um empatezinho ainda, né? Empatezinho, segura todo mundo, né? Para ser primeiro do grupo. Muito bem. Boa sorte ao Botafogo, que está devendo aí uma grande exibição. Você já falou sobre isso, né? Jogou uma belíssima partida na estreia do Brasileiro contra o Palmeiras, fora de casa. Jogou uma boa agora na Copa do Brasil. Não foi na Copa, ganhou bem na Copa do Brasil. Fez um bom jogo no Brasileiro contra o Fluminense. Fluminense, e foi isso, hein? Foi isso. No ano inteiro foi isso. Eu acho que o Botafogo demorou demais para contratar um técnico, né? Sim. Vamos combinar, né? Demorou demais. Alvo de críticas, Renato Paiva segue prestigiado internamente no Botafogo. Apesar das críticas de torcedores e das atuações ruins do time, Renato Paiva segue prestigiado internamente no Botafogo. A informação é do jornalista Diogo Dantas em seu blog do jornal O Globo nessa quarta-feira, 7/5. De acordo com a publicação, a pressão externa não ganha eco com o John Textor e a diretoria do futebol, que segue confiando no treinador. Eles acreditam que o clube ainda não engrenou o dia e que haverá mais cobranças em 25 por conta do ano vitorioso em 24. Cara, discordo muito disso aí. A pressão não é porque a gente ganhou ano passado e quer manter ganhando tudo. A gente quer só jogar bem. A gente nem bem tá jogando. Quanto mais ganhar tudo, gente. A gente nem tá pensando em título esse ano, não. A gente só não quer ficar lá embaixo. Porque do jeito que tá, a gente não pega G6. Não pegando G6, a gente não vai pra Libertadores ano que vem. Porque a gente não vai ganhar a Libertadores esse ano. Não vai ganhar ela. Não vai ganhar nem a Sul-Americana, caso seja eliminado na fase de grupos. E não vai ganhar a Copa do Brasil, cara. Desse futebolzinho aí, não ganha nenhuma competição, nenhuma Copa. Menos ainda o brasileiro. E ficando fora do G6, ou G7, ou G8, ano que vem nem Copa do Brasil vai ter. Vai ser Carioca, Brasileiro e quem sabe o Sul-Americano, depende da posição que ficar. Então, a gente não quer, nossa, um 2024 2.0. A gente quer só jogar bem. E não estamos jogando desde que o ano começou. Sob o comando de Paiva, o Botafogo venceu o Carabobo por 2-1. Terça, na Venezuela, e respirou no Grupo A da Libertadores. Respirou mesmo, porque estar bem agora na classificação não tá não, gente. Porque se rolar um empate hoje, o pessoal tá secando aí para... vamos fazer um empate para conseguir buscar a primeira posição. Gente, se empatarem hoje, a gente tá ferrado. A gente continua em terceiro, né? O Estudiantes no próximo jogo contra o Botafogo no Rio de Janeiro joga pelo empate para se manter na nossa frente, né? Eles vão a 8, nós vamos a 7. E a gente vai pegar no último jogo a Laú, que por não ter ganho do Estudiantes, né, mesmo que ganhe do Carabobo, não estará classificada ainda, matematicamente. Vai ter 8 pontos, vai lá para 11, ainda pode ser alcançada pelo Botafogo e pelo... Não, pelo Botafogo acho que não. Acho que pelo Botafogo talvez não. Mas se a gente ganhar do Estudiantes, por exemplo, em vez de empatar no próximo jogo, se a gente ganhar, a gente pode alcançar a Laú, né? E, cara, ela vai querer vir pra cima da gente pra segurar um empate. E aí, amigão, se a gente empatar com a Laú, o Estudiante ganhar do Carabobo, eles passam a gente. O ideal seria a gente pegar a Laú no último jogo classificada já. Então, se por acaso o Estudiante ganhar, hoje ferrou. Se empatar, vai dar ruim também. O ideal é a Laú ganhar, pra gente ter uma chance aí de pegar o Estudiante em pé de igualdade, eles não virem retrancados segurando o empate, e pegar também a Laú no último jogo classificada já. A situação tá complicada, cara.
Então, respiramos. Agora, ficar próximo da classificação, estamos longe disso. É isso, pessoal. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Estilo Fogão. Temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer o trabalho que a gente faz todos os dias para vocês, tá? Aqui em cima temos o Live Pix. Aqui embaixo tem o link do canal Reserva, o link do nosso Instagram. Ajuda muito a se inscrever no canal Reserva, porque se esse aqui cair, é por lá que a gente vai trabalhar e é por lá que a gente vai avisar vocês. E o Instagram, se você seguir a gente no Instagram, ajuda demais, cara. Porque ajuda muito a conseguir patrocinadores pro canal, tá? E tem um canal de reação de torcedores, né? Fizemos um react de flamenguistas. Vamos fazer outros aí, porventura, que possam ter tropeçado e tudo mais, de todos os times, inclusive o Botafogo, tá? Vou perdoar ninguém. Então segue lá o nosso novo canal de react flamenguistas, react de vascaínos, de tricolores, de botafoguenses, de cruzeirenses, de corintianos que se ferraram na rodada, tá? Se alguém, se tiver alguma zebra hoje, terá react lá. E também aqui em cima tem o e-mail do canal, que é o rafoguense10@gmail.com, é o nosso Pix, tá? Agradeço a todos que mandaram Pix pra gente já. Muita gente mandou. Eu fiz um vídeo aqui essa semana, que no final agradeci todos os Pix que estavam lá. Agradeci a geral. E também o nosso e-mail para contato. Se quiser mandar uma mensagem para ser parceiro do canal, convidar para algum tipo de evento, virar parceiro do canal e etc. Mande por lá e se torne um patrocinador do nosso canal. Tá bom? Fico por aqui. Tamo junto sempre. Um abraço. Até o próximo vídeo.